boa noite, meus amigos, meus irmãos, todos vocês que estão aí em casa, sentados na sua sala, ou no seu quarto, ou na cozinha, onde estiver a sua televisão, ou enfim, o seu telefone, né, ou o seu computador. O fato é que você, neste momento, está ouvindo mais uma audição de nosso programa e vai ao ar todas as quartas-feiras neste horário. Quero orar com vocês neste momento e abençoar a vida de vocês, a fim de que a mente de todos esteja presa nesse instante à palavra de Deus, totalmente dominada pelo Espírito Santo, a fim de podermos compreender o que Deus deseja falar conosco nesta noite. Incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai amado, reconhecemos que o Senhor está nos céus e nós aqui na terra. E por causa disso, nós, sempre quando começamos a nossa live ou vamos orar, nosso reconhecimento de que o Senhor é Deus e de que precisamos te adorar, reconhecendo o Senhor em tudo aquilo que o Senhor é e representa para nós. Traga a tua bênção sobre os teus filhos, as pessoas que estão nos ouvindo nesta oportunidade. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um deles. Ao começar este programa, Senhor, também comece a fazer aquilo que o Senhor já propôs no coração, a dar a todos aqueles que estariam neste momento como estão, participando comigo, ouvindo a tua bendita e gloriosa palavra. Traga cura na alma, traga cura no espírito, fala aos corações. A tua palavra, Senhor, é poderosa, é bendita, é poderosa para fazer qualquer coisa. Assim, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Bem, amados, eu quero trazer nesta noite 2 textos das Sagradas Escrituras. Um que se encontra no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos, ou seja, 4, 5 e 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4, 5, 6. E vamos também ler no Velho Testamento, em Juízes, no capítulo 7, versículos 16, e disse, versículo também 17. Se todos acharam, nós passamos a ler a palavra do Senhor. Capítulo 10 de 2 aos Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Palavras de Paulo. Está dentro de um contexto em que ele fez a defesa pessoal do seu apostolado. E aqui ele está demonstrando a sua autoridade do seu próprio apostolado. E ele estava, sem dúvida, demonstrando que a autoridade que ele tinha estava fundamentada numa arma poderosa, que era a palavra de Deus. Esse é o primeiro texto.
O segundo texto nós encontramos em Juízes, naquele tempo em que Deus levantou juízes, pois o povo de Israel ainda não tinha reis. E ele julgava o povo quando eles saíam fora da sua palavra e dos seus ensinos. Ele permitia que viesse sobre o povo os inimigos que em volta de Israel. E assim ele levantou, durante o período dos juízes, 12 juízes. A maioria deles governaram 30, 40 anos, né? Quer dizer, julgando o povo, e foram levantados em ocasião especial, ou seja, em ocasiões especiais. Quando o povo se afastava de Deus, e Deus os abandonava aos seus próprios caminhos. E aí levantava-se um inimigo e vinha e dominava o povo, escravizava o povo, ou os acossava de uma outra maneira qualquer. Nesse texto que nós temos aqui no livro de Juízes, que é no capítulo 7, ele nos mostra uma parte da história de um grande juiz, que foi o quinto juiz de Israel. O quinto juiz de Israel. Que foi Gideão. E não vamos contar a história desde o princípio, mas apenas algumas situações para justificarmos o versículo lido em Paulo, que nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando todo sofisma e trazendo cativo todo o pensamento das pessoas e colocados certamente de joelhos na presença do Todo-Poderoso. Então, o texto de Juízes é esse aqui. Então, repartiu os 300 homens e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas nele, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens com ele, que iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as trombetas, ou seja, as 3 companhias nas trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Betsita,
até ao limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. O que vemos aqui é uma parte de como Deus usou Sansão e de que forma ele o fez. Vivemos hoje, irmãos, conflitos e muitas guerras espirituais, como cristãos que somos. E precisamos tomar conhecimento das armas que Deus tem deixado à disposição para nós usarmos. Uma vez que o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, nós podemos entender que as nossas armas não são armas humanas, por mais antigas ou modernas que elas sejam. Não temos uma espada de aço forjado, não temos um punhal bem afiado, não temos facas no nosso combate na vida espiritual. Não temos armas de fogo, seja qual for a espécie dela. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa milícia, a nossa guerra, ela não é contra a carne, mas contra as legiões espirituais da maldade, né? Nas regiões celestiais, contra os espíritos malignos que atuam nas regiões celestiais, ou seja, no ar, por sobre cada cidade, por sobre cada vida. Nós sabemos que o nosso arqui-inimigo e principal, ele tem diversos nomes: diabo, Satanás, anjo caído, Lúcifer, anjo de luz, no passado, perdeu toda a beleza que tinha naquela época e hoje vive na terra como príncipe das trevas, como o próprio diabo, acompanhado por milhares e milhares de anjos, uma quantidade realmente muito grande. E toda a guerra que nós travamos como cristãos, elas não são contra a carne. Naturalmente, o inimigo ele pode usar pessoas, vidas humanas, que são de carne, e usá-los com as armas que ele tem, o próprio inimigo, e essas pessoas, então, se tornam pessoas que nos combatem. Mas nós vamos ter que ter a consciência de que quando lutarmos contra qualquer atitude malévola de qualquer pessoa, ou até mesmo de alguns cristãos com quem nós convivemos na mesma igreja ou em igrejas diferentes, que muitas vezes se deixam levar pelos espíritos malignos e então, sendo de carne, são usados para lutar conosco, para tentar desequilibrar a nossa vida espiritual, para nos entristecer. E eu estou falando de coisas que vocês, como cristãos, conhecem, porque vocês vivem essa vida cristã e têm experimentado isso. A diferença é que alguns não têm entendido e compreendido como lutar contra esta luta, esta guerra espiritual. Que tipo de armas nós podemos usar? Certamente não a nossa própria língua, que muitas vezes pode ser muito felina. Não dar respostas duras, como a palavra de Deus tem nos ensinado que precisamos fazer, no sentido de sermos espirituais em tudo aquilo que a gente fizer, até mesmo e principalmente nas nossas guerras, nos nossos confrontos, enfim, que sempre acontece conosco. O exemplo que eu quero trazer é exatamente o exemplo de Gideão, o quinto juiz que Deus levantou num tempo em que Israel, por haver faltado
com a sua obediência, como nós vemos aqui no capítulo 6 do livro de Juízes, a começar pelo primeiro versículo, diz assim, olha, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Então, versículo 11, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Se o Senhor é conosco, vira Gideão. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? No meio de uma situação deprimente, terrível, que Israel estava vivendo por haver desobedecido ao Senhor e fugido dos seus caminhos. Deus levanta o povo daquela região toda. E eles eram em números tão grandes que o registro que nós lemos aqui agora diz-nos que eles vinham como gafanhotos aos milhares e milhares de pessoas, juntos com os seus bois, com todo o seu gado, junto com tudo que possuíam e com os seus camelos. E eram tantos que não podiam ser contados, nem em números de homens e animais, e nem o número da quantidade dos camelos que eles tinham. Os camelos eram usados naquela época para travar as batalhas mais distantes,
porque com eles, os camelos, eles se locomoviam com maior facilidade. E assim nós vemos mais uma vez, pela quinta vez, Israel sendo atacado por um povo, Deus levantando um juiz. E agora chega a vez de ser levantado o quinto juiz, que foi verdadeiramente Gideão. Durante esse período todo, Deus levanta, durante o período dos juízes, como eu já disse, 12 juízes que julgaram a Israel. Gideão julgou por muitos anos a Israel, porque Deus deu a vitória para ele. Mas o nosso foco aqui é quais foram as armas que Gideão usou para poder armar o seu exército. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre quem era o seu exército. Depois que Gideão foi escolhido, ele fez diversas provas para saber se verdadeiramente era Deus que tinha falado com ele. Depois fez uma última prova, depois que ele já tinha o seu exército formado, para saber se Deus iria dar vitória a ele. Assim, na escolha do seu exército, nós vemos uma seleção. Gideão ficou cheio do Espírito Santo, e mandou tocar a trombeta. A trombeta num toque a repique, que era um toque que convocava os homens para a guerra. E desceram das montanhas, de dentro das cavernas, escondidos nas montanhas, em todos os lugares que podiam, porque eles não podiam estar nas cidades nem aonde eles plantavam, porque o inimigo vinha de surpresa e dava sobre eles. Então eles estavam escondidos, e quando Gideão toca a trombeta, desceram 32 homens para lutar a guerra do Senhor. Agora tem 32 homens na frente de Gideão. E Deus vira para Gideão e diz assim: Gideão, olha, é muita gente com você. É muita gente com você. Eu não preciso desses homens todos. E Deus deu a razão pela qual ele não precisava. Porque se eu te der a vitória com esses 32 mil homens, que não representam nada de acordo com o registro bíblico que nós lemos, não representava nada com a quantidade de inimigos que estavam no vale, que eram milhares e milhares, muita gente. Mas 32 mil homens já era uma quantidade para se pensar numa luta dentro da cabeça de um homem que pensasse humanamente. E Deus disse: eu não quero que você faça essa luta com 32 mil homens, porque no final a maioria deles vai dizer: nós ganhamos esta vitória porque nós a conquistamos com a nossa própria força. Então você diga para esses homens, todos os que são tímidos, todos os que têm medo, todos aqueles que são covardes, porque a palavra tímido aqui chama covardia, falta de coragem para enfrentar. Realmente, aqui, fala com ele, todos vocês que são medrosos, covardes, tímidos, voltem para casa. E Gideão ficou apavorado quando ele viu 22 mil homens voltar para casa. Aqueles que haviam atendido o toque de guerra. Quando falou sobre covardia, sobre temor, medo do inimigo, 22 mil homens virou as costas para o inimigo e voltou para dentro das cavernas para ficarem lá, num lugar onde eles pensavam que estariam em segurança. Gideão agora está com apenas 10 mil homens. E Deus vira para ele, e eu tenho a impressão que quando ficaram 10 mil homens, ele deve ter pensado: pelo menos eu tenho 10 mil homens. Mas o que é isso? 10 mil homens.
Deus disse assim, olha, ainda é muito. Estes homens não estão preparados para a guerra conforme eu preciso que estejam. Irmãos, isso nos ensina lições preciosíssimas. Não são todos os convocados para a guerra que Deus escolhe. Muitos são chamados, diz-nos a palavra de Deus, mas poucos são os escolhidos para a guerra espiritual, para vencermos a guerra espiritual. E agora nós vemos que Deus está fazendo uma seleção de gente. Ele está separando alguns que foram chamados pelo toque da trombeta, mas que não estavam prontos para enfrentar a guerra. Sobraram 10.000 e Deus assim, ainda não está bom. Tem gente aí que não está preparado para enfrentar a minha batalha. Tem pessoas aí que ficaram e talvez não sejam covardes. Talvez eles tenham uma certa confiança em si, mas eles não estão preparados no coração, na alma. Eu preciso de gente que esteja preparada, porque eu não dependo, isso é que Deus está dizendo, eu não dependo de muita gente para realizar o que eu quero. Na verdade, eu posso fazer todas as coisas sozinho, mas eu poderia dizer, Deus, quero usar o máximo de pessoas que estiverem preparados para que experimentem comigo um pouco da minha vitória e da minha glória. E Deus disse para Gideão, pega esses homens, esses 10.000 homens, desça com eles lá no rio, coloca-os para beber água. E aqueles que eu disser, enquanto estão bebendo água, separa este para um lado, você separa. E outro para o outro lado. Quando os homens terminaram de beber água, havia sido separado 9.700 homens de um lado. E eu penso que Gideão deve ter desejado no seu coração ser aqueles 9.700 homens, os preparados. Afinal, Deus estava na segunda prova de todo um exército formado. E agora, ele tinha perdido 300 homens. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele disse o seguinte, esses homens, esses 9.700 homens aqui, que beberam a água displicentemente, abaixaram a cara com a boca lá na água, e deitaram praticamente dentro do rio para beber água. Estes homens ficam aqui desse lado. Agora, todos aqueles que abaixaram, ajoelharam-se e abaixaram, levando a mão na água e trouxeram na boca e lamberam a água que estava na mão, com a cabeça erguida, olhando de um lado para o outro. Estes homens são os 300. E são esses 300 que eu vou usar para você ganhar, Gideão, esta batalha. Se ele tivesse conhecido Paulo, né, Gideão, se tivesse tido algum tipo de contato com alguém que tivesse trazido esta palavra que Paulo trouxe para nós, milhares de anos depois, Gideão teria entendido que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então agora nós temos Gideão com milhares e milhares de pessoas, com todo tipo de armas, as mais modernas do seu tempo, com inimigos que não se podia contar da quantidade que era. E agora ele tem um exército de 300 homens apenas. Mas a coisa fica melhor ainda para nós que estamos pregando a palavra, entendendo
e compreendendo. Porque agora ele tem um exército, mas ele precisa armar esse exército. Ninguém vai para a guerra sem uma arma. E Gideão agora precisava armar essa arma. Sabe quais foram as armas que Deus permitiu que ele usasse? 3 armas. Ele tinha uma trombeta nas mãos. Ele tinha na bagagem vasos de barro e dentro desses vasos de barro, ele tinha uma tocha que, ao sair para a peleja, seria acendida dentro do vaso de barro. Essas foram as armas que Gideão teve para combater tão grande número de inimigos, um exército 1000 vezes maior, ou talvez mais do que o exército dele, de 300 homens. Gideão, então, arma os homens com isso. E na hora de sair para a peleja, ele diz para eles: olha, eu quero que vocês façam o que eu fizer. O líder que segue a vontade de Deus, irmãos, nem sempre tem uma grande quantidade de pessoas. E quando uma guerra é travada e que Deus começa a escolher aqueles que vão combater junto com aquele líder, nós vemos que muitos não passam no teste, porque são covardes, têm medo, não estão preparados, não têm confiança no seu Deus, não confia nele que tudo pode fazer. E é muito importante quando nós entendemos esta situação. E Gideão, então, agora, ele tem um exército de 300 armados com armas que ele talvez nunca tivesse pensado. Não tinha uma espada na sua mão. Não tinha um lançador de pedra como Davi tinha. Não tinha nenhuma arma que pudesse ferir o corpo. Mas ele tinha agora as armas que combateria não somente aqueles homens, as armas espirituais, que fariam com que aqueles homens fossem derrotados, porque, afinal de contas, naquele tempo, aquele exército se reuniu de diversas nações, não levados talvez por um sentimento humano, mas sem dúvida levado pelo próprio diabo, que naquele tempo já estava em ação, e que odiava o povo de Deus, e que sempre aproveitava as oportunidades quando o povo de Deus perdia a direção que Deus dava a eles. E abria assim, desta forma, desta maneira, uma brecha para o inimigo tentar destruir a nação toda que pertencia a Deus. Mas Deus é amor, sempre amou o seu povo. E ainda com lutas e dificuldades, com muitas pessoas cometendo o que é errado, Deus sempre se voltou para o povo dele como um todo, sabendo que no meio dos infiéis tinha sempre uns poucos fiéis. Vocês se lembram do profeta Elias, no Monte Carmelo? Quando ele lutou, não é? E teve diante dele os profetas de Baal, não é? Os profetas de Astarote. Eram muitos os profetas. E Elias estava só ali para combater. Aqueles homens tinham tudo
no combate, mas Elias, ele verdadeiramente, ele usou as armas espirituais que ele possuía. E grande foi a sua vitória. Então, em todos os tempos, o povo de Deus que lutou contra os inimigos sempre tiveram a vitória, mas no final, a vitória sempre foi dada por Deus. O grande profeta Davi, quando saía para guerrear, ele fazia duas orações. Primeiro ele dizia para o Senhor: Senhor, eu posso sair para esta peleja? Aí o Senhor respondia sim ou não. E a gente lendo a Bíblia, a gente vê uma certa ocasião, quando Deus disse não. O Senhor falou: olha, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e vede o livramento do Senhor. Quer dizer, Deus em todas as ocasiões, irmãos, Ele quis que nós entendêssemos que quando nós estamos vivendo a nossa vida e combatendo este combate que Paulo chamou de um bom combate, porque nós temos que combater a carne, nossa própria natureza humana, nós temos que combater o mundo, que é a forma de viver ante a palavra de Deus, ou seja, não da forma que nós devemos viver. E em terceiro lugar, nós temos o inimigo das nossas vidas. São esses três inimigos que nos combatem constantemente. As armas da nossa milícia não podem ser carnais contra esses seres. Porque o diabo usa o mundo e a nossa natureza carnal para nos combater. E neste combate, a nossa vitória está garantida não com armas carnais, mas com armas espirituais. Diz Paulo, falando sobre o poder e eficácia da palavra de Deus, dizendo que ela é mais poderosa do que espada alguma de dois gumes, que quando agitada pelo crente na sua fé e confiança em Deus e na sua capacidade de manuseio da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Porque Paulo está dizendo que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra quando corta até a divisão da alma e do espírito, levando cativo aos pés do Senhor toda a mente desinformada. Queridos irmãos e amigos, assim Gideão tem agora que lutar esta guerra com uma experiência nova, a maravilhosa experiência de combater com as armas espirituais. Algo que não dava espaço nenhum para depois da batalha qualquer pessoa falar que grande vitória teve este crente por ele mesmo, ou dizer que grande vitória teve esse pastor, né? Ao fazer o que ele fez, ao fazer o que ele faz. O que Deus quer que nós entendamos que nós não somos nada. As armas carnais não têm eficácia no combate aos espíritos malignos, não tem eficácia no combate ao mundo, não tem eficácia no combate às trevas. A nossa luta, quando é travada usando as armas espirituais, nós não precisamos fazer nem força. É somente nós a usarmos com sabedoria. Veja agora a estratégia de Gideão. Divide aqueles 300 homens em 3 companhias de 100. Coloca nas mãos dele um cântaro vazio, uma tocha de fogo e uma trombeta. E manda que aqueles homens formem um círculo em volta de todo aquele exército enorme que lá embaixo estava
naturalmente nesta hora dormindo, porque era noite, com as armas nos seus devidos lugares, em posição de serem pegas a qualquer momento, e Gideão então se espalha. Os 100 deles, não sei quantos metros, um ficou de cada lado. Mas foi o bastante para cercar. Era Deus cercando o grande exército dos inimigos do povo de Deus. Lembrem-se, milhares e milhares de pessoas contra 300 homens. Mas Gideão disse assim, olhem para mim. O que eu fizer, eu e os meus homens, vocês façam também. Agora vejam como foi que essas armas foram usadas. Gideão, quando viu que todo o exército estava no seu lugar, e o exército inimigo no meio, não é? E eles como um homem assim separados, Gideão pega a sua trombeta e tocou a trombeta. E quando Gideão tocou a trombeta, era o toque convocando para o ataque. Os 100 homens de Gideão tocou também as trombetas que tinham nas mãos. E os outros 200 homens que estavam no mesmo sentido de posição para aquela peleja, tocaram também as trombetas. E quando eles tocaram as trombetas, o que vocês acham que aconteceu com o exército inimigo lá embaixo? Eles acordaram e na escuridão, né, eles viram quando luzes acesas começaram a aparecer aqui, ali, e foi aparecendo em volta de todo o exército, dando a ideia de que em volta deles tinham pelo menos 300 exércitos. Porque cada lâmpada acesa, quando os vasos foram quebrados, né, cada lâmpada acesa representava um exército. Porque para Deus, um homem na obediência dele é força bastante para destruir qualquer quantidade de pessoas que estejam guerreando a sua fé. Por isso não devemos temer quando sair ao combate. E o que aconteceu? Eles se levantaram amedrontados, com as trombetas sendo tocadas, com os cântaros sendo quebrados. O grande segredo é o vaso quebrado. Porque aquela luz que representava um homem como um exército e que apavorou o exército inimigo lá embaixo, homens poderosos, com armas humanas poderosas. O que apavorou foram as luzes que se acenderam no meio das trevas. E se os vasos de barro não tivessem sido quebrados, aquela luz não teria brilhado. Então o segredo, irmãos, é quebrar o vaso. Nós somos comparados como vasos de barro pelo próprio apóstolo Paulo. E ele diz que o grande poder que está dentro de nós, esse mistério da salvação que está dentro de nós, que jorra no nosso peito como uma cachoeira de água, porque Jesus disse assim, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão, manarão do seu interior. Esta vida abundante, pujante, poderosa, que combate as trevas, que põe o diabo de joelho, que afugenta os demônios, que apavora o inferno, são armas espirituais que estão dentro de nós. E é com elas que nós lutamos, com a unção do Espírito Santo, com o conhecimento e o manejo correto da palavra de Deus, e com a pregação do Evangelho, que é a trombeta.
Veja só, a trombeta é quando abrimos a nossa voz e pregamos o Evangelho. Ela desperta aqueles que estão mortos em Cristo. Desperta, tu que dormes dentre os mortos. É quando o pregador, não são de Deus, a mulher pregadora, o jovem pregador, o crente pregador, abre a sua voz como de trovão. Aí ela ecoa e vai nos corações e abalam os alicerces do mal. E traz às pessoas a consciência de Deus. Esta é a trombeta. As tochas é o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Mas elas só aparecem quando nós temos a capacidade de quebrar o nosso vaso. Porque somos vasos de barro. Por que de barro? Porque o vaso de ferro não se quebra facilmente. O vaso feito de madeira não se quebra facilmente. O vaso de bronze, aí é que é difícil de se quebrar mesmo. Você pode soltá-lo da altura de um prédio de 30 andares, que ele vai cair lá embaixo, vai sair quicando, mas não vai quebrar. Mas o vaso de barro se quebra com facilidade quando nós nos chegamos aos pés de Jesus. Tal qual o povo de Israel aqui fez algo no princípio, lembram? Eles ficaram numa situação desesperadora, não tinham comido, estavam enfraquecidos. Mas aí a Bíblia relata que o povo clamou ao Senhor, que o povo invocou o nome do Senhor. E quando o povo fez isto, Deus ouviu, porque só clama a Deus, só invoca a Deus, o nome do Senhor, aqueles que o conhecem. Somente aqueles que o conhecem. E aquele povo podia ser rebelde, mas conhecia que Deus era um potente libertador que poderia dar a libertação para eles a qualquer momento. Vitoriosos foram eles. E vitoriosos somos nós hoje. Assim como o exército foi derrotado, porque Gideão, quando tocou a trombeta, quebrou os vasos, e os 300 que estavam com ele o fizeram seguindo o líder na sua fé, na sua convicção, na sua coragem espiritual, na sua aptidão de luta. Quando eles fizeram a mesma coisa, eles estavam seguindo alguém que os estava conduzindo a uma grande vitória diante de Deus, uma vitória contra os inimigos do Senhor. O povo não precisou nem lutar, porque a Bíblia diz, a sua também diz, você pode até ler, lendo a história, que quando eles fizeram isso, ficou cada homem parado no seu lugar, porque Gideão fez isso e ficou parado, aguardando, porque esta era a maneira dele combater, que ele havia aprendido com Deus. Uma estratégia extraordinária. Assim, em muitas guerras, irmãos, nós não precisamos sair lutando, aí como um desvairado. É somente nós usarmos as armas espirituais e vermos a mão do Senhor ser estendida e derrotar e mudar toda e qualquer situação e circunstâncias que possamos estar enfrentando. Amados, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você que está brigando, lutando, e não tem tido vitória. Você tem tido derrotas em cima de derrotas. Sabe por quê? Porque você não está usando as armas espirituais. Você não tem tido vitória na sua vida espiritual. Você tem tido quedas em cima de quedas. Não fosse a misericórdia do Senhor, nosso Deus, que diz que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a bondade de Deus,
o favor do Senhor sobre a sua vida, ou seja, a graça de Deus. E olhe bem, queridos irmãos, hoje nós vivemos a dispensação do favor de Deus, a dispensação da graça de Deus. Não há nada que a gente não possa fazer e ser vitorioso. A vitória é nossa, porque Jesus a conquistou para nós na cruz do Calvário. Quando subiu lá, ele não precisaria ter feito isso, porque ele era Deus e homem. Ele poderia ter destruído todo o exército de Roma, poderia ter jogado por terra toda a força religiosa dos seus irmãos judeus, mas ele não o fez. Ele deixou-se levar e se sacrificar, porque esse era o projeto de Deus. Foi a arma mais poderosa usada contra o mundo, contra o diabo, contra as trevas e contra o pecado. Foi a morte de Jesus na cruz, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Porque Jesus fez tudo isso, hoje nós podemos também fazer no nome dele. Porque ele morreu e foi para o céu, mas ele disse, eu voltarei para vós. E aquela palavra que ele diz, eu voltarei para vós, naquele contexto não era falando sobre a sua segunda volta. Ele disse, eu voltarei para vós, através do Espírito Santo, que ele mesmo havia prometido. Eu vos enviarei o Espírito Santo. E se eu não for, ele não virá a vós. Então Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, subiu ao céu e voltou através do Espírito Santo e se tornou o Emanuel, o Deus conosco, porque hoje ele mora no nosso coração. E todas as guerras que ele travou e venceu, eu e você também podemos travar e vencer. Por isso não pense que a Covid-19 tem a palavra final para a igreja do Senhor Jesus. Não, não tem. A igreja é mais do que vitoriosa em qualquer guerra que ela estiver. Por isso, meu irmão, minha irmã, saia de dentro da toca. Não tenha medo. Venha pelo lado de fora, para o campo de batalha, porque Deus está com você. Minha querida irmã, você pode ter sido atingido, mas se Deus está dentro de você, a última palavra é dele. A Covid não vai te matar. E se acontecer, é vitória para você e não para a Covid, não para o diabo. Porque um crente, quando morre fisicamente, ele entra vitorioso no céu e cai nos braços de Jesus. Mas o tipo de homem e de mulher que Deus quer nesta guerra, que sempre se apresenta de diversas maneiras para nós, é o tipo de homem e mulher que não são tímidos, que não são covardes, que não temem a morte, não temem o mundo. A única coisa que eles temem é pecar contra Deus. Por isso, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Por isso é que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, quando no mar da Galileia, estando ele num barco a perecer, ele aparece de madrugada andando sobre as águas, eles olham e pensam que é um fantasma, e ele disse, não temam, sou eu. Aí nós podemos voltar lá para Jó, que quando as coisas ruins começaram a acontecer com ele, ele exclamou, o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Por isso fique com a palavra de Jesus, não temas, crê somente. Você é vitorioso, é vitoriosa. Só precisa sair e dar as caras para que você veja a proteção de Deus sobre a sua vida. Como você poderá entender a proteção de Deus se você não se expõe ao perigo para o qual o Senhor Jesus nos mandou?
Lembra que Jesus falou com os seus discípulos? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Vocês já pensaram, ovelhas no meio de lobo? Ovelha é a melhor comida, a carne de ovelha é a melhor comida para os lobos. Eles fazem de tudo para pegar uma ovelhinha. E Jesus mandou todos nós, componentes da sua igreja, para o meio deles. Por quê? Porque ele disse, eis que eu estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando Deus está conosco, é como Sadraque, Mesaque e Abednego lançados na fornalha. E aí o rei, olha, não eram 3 que estavam, mas tinha um 4º homem. Era o próprio Filho de Deus, no seu ministério do Velho Testamento, teofania, que estava lá dentro da fornalha com eles. E aonde Jesus está conosco, no fogo não pode fazer mal, as águas não nos podem fazer mal, os ventos não nos podem fazer mal, nada pode, porque nós estamos com aquele que é o Criador de todas as coisas. Esta é a segurança e a firmeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. E Deus abençoe grandemente vocês. Continue fiéis ao Senhor. Continue lendo a Bíblia e aceitando-a como verdade. Ela tem milhares de promessas que se cumprem a todo dia na vida de cada crente. E muitas vezes, os combatentes do exército do Senhor, Deus às vezes permite que alguns morram. Nós temos notícias de crentes que países estão matando, como a China, como alguns países daquela região lá da Arábia, porque não aceitam que as pessoas tenham o Deus verdadeiro. É preciso que tenha o Deus deles. Mas só existe um Deus. É este a quem nós servimos. E o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Então tenham coragem, levantem-se e vamos caminhar, porque a vitória é nossa. Jesus é o grande vitorioso e quem está com ele também é vitorioso. E Deus abençoe. Uma noite de bênçãos e de paz para a sua vida. Que você nesta noite tenha o sono dos justos. O sono do justo é identificado pelo salmista que diz: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Tenha uma boa noite. Fique em paz.